Respondeu? Dá pra ser, não? Tinha uma pergunta também. Mas eu acho que responderam. Se querem informações dos professores, eu entendi cada um falando. Só uma coisa também, antes que eu esqueça, pessoal, várias pessoas pediram para vocês mandarem texto, se vocês puderem, que eu possa disponibilizar para eles. Viu, Akira? Então, Maria. Voltando um pouco a falar de Enem, eu queria saber como é a redação para alunos cegos, como é que funciona aqui, vou fazer a outra para eles. Falando um pouco de graduação para alunos surdos, como funciona, assim, gostaria de saber, e como você acha que deveria funcionar em áreas que não abordam a língua de sinais, por exemplo, a matemática. João? A minha dúvida vai no sentido de perguntar se você é uma dúvida. Aqui, né? Só aqui. Se você vê um esforço assim, a nível nacional, no sentido de implementar essa educação bilíngue, e como você avalia esse surgimento de pedagogismo bilíngue assim, no país? Eu sei que o INES tem a pedagogia bilíngue, e gostaria também, se você puder, falar um pouquinho como é a metodologia do curso, do seu produção e tal. Tá, ótimo. Fazendo. Queria saber se na educação já é um desafio, né, para a pessoa sobre ciência, em relação à cultura, como que acontece, por exemplo, em museus, em centros culturais. Porque uma vez eu estava em Aracaju, no projeto Clamado, e entrou um grupo de surdos e não tinha intérprete para eles, alguém acompanhasse, fizesse essa visita mediada. Aí eles simplesmente foram embora. Aí eu queria saber como que acontece a cultura para as pessoas. Bom, o Enem, o aluno faz a prova em braille, ele escreve a redação em braille. E aí não tem problema nenhum com isso. A minha pesquisa de doutorado, ela é numa instituição que recebe alunos com deficiência visual, uma pesquisa de campo, uma instituição que recebe alunos com deficiência visual 40 anos, Rio de Janeiro. Por que eu escolhi essa pesquisa e essa instituição? Porque até o ano de 2018, os alunos do Instituto Benjamin Constant, eles só tinham escolarização lá até o 9º ano. Nós não tínhamos ensino médio. De 2019 agora, em diante, a gente tem ensino médio técnico. Portanto, eles saíam do 9º ano e iam para escolas inclusivas, escolas regulares. E eu, quando entrei no Benjamin Constant, me deparei com inúmeros alunos que saíram do IBC, foram para essas instituições, em especial essa que eu quero pesquisar. E eu tenho exemplos de alunos, pessoas, né, com deficiência visual que são doutores, médico veterinário cego, presidente do Comitê Olímpico Paralímpico Brasileiro, funcionário público do CERCO, tem mestrado, é cego, ex-aluno do IBC, diretor do IBC tem mestrado, doutorado, é cego, ex-aluno do IBC, a vice-diretora, inúmeros exemplos de pessoas assim. Então, o meu desejo de pesquisar essa instituição está se fazendo alguma coisa de muito bom lá. Tem coisas boas para serem contadas, para serem discutidas e refletidas sobre. Né? Então, os alunos têm acesso às universidades, estão tendo acesso à universidade, muito por conta da lei de cotas, porque há a cota para alunos, para pessoas com deficiência. A lei de cotas a gente tem aluno aqui no curso de computação, que é ex-aluno do IBC, inclusive. Temos um aluno surdo também aqui na UFRJ, que está sendo um desafio para todo mundo. Imagina a aula de física experimental para cego. Então, os alunos estão chegando, essas pessoas estão chegando à universidade, muito por conta da lei de cotas, das leis de ações afirmativas de uma forma geral, que possibilitam que essas pessoas cheguem a lugares onde elas nunca antes poderiam. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, não só a redação, mas eles conseguem chegar até a universidade. Bom, em 2013 eu entrei numa leva com mais 100 professores do Instituto Benjamin Constant. Professores que, mais 100, foi um concurso para 100 professores. Não tinha concurso lá há 20, 30 anos. Assim. Todas as pessoas estavam se aposentando ou eram professores substitutos. E nessa leva,
muitos professores já com doutorado e outros que começaram a pesquisar na área. E o que a gente tem feito, tentado fazer, é difundir, divulgar o nosso trabalho e refletir perante a sociedade sobre essas questões. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem, por exemplo, um convênio com o museu, o Aquário, porque já procuraram o IBC para fazer acessibilidade ao museu, acessibilidade para cegos. Então, ter as informações daqueles peixes ali em braille, na forma de audiodescrição também, em que você já deve ter visto em alguns museus, que você coloca um fone de ouvido, você escolhe o idioma, né? E aí você consegue ter informação que está escrito ou algo que está sendo que é muito visível. Então, há uma série de iniciativas da sociedade civil em tornar as coisas mais acessíveis. Então, o Museu da Vida na Fiocruz, não sei se vocês conhecem, eles recebem alunos. Então, há uma preocupação também deles em fazer com que o conteúdo esteja acessível, não só para deficientes visuais. Então, a gente está caminhando para uma transformação. Talvez não vá ver essas coisas acontecerem como a gente gostaria, mas eu acho que a gente está seguindo, sim. E o IBC tem feito parte desse processo, né, porque a gente precisa se reinventar todo o tempo, como os colegas já falaram aqui na sala de aula, a gente precisa estar se reinventando o tempo todo. E aí o IBC não se caracteriza como uma instituição que pega todos os cegos e coloca lá dentro e mais exclui e segrega do que inclui. Ao contrário, nosso trabalho sempre melhor prepará-lo para a vida, para a sociedade, para ter em sociedade. Uma prova disso são esses ex-alunos que eu falei para vocês, tantos que passaram por lá e hoje, né, têm sucesso profissional, felicidade na vida. Eu queria só inserir uma pergunta para Akira, para ir nesse bloco. Não sei se todo mundo sabe, mas eu fui professor do INES de agosto de 2010 a maio de 2011, muito pouco tempo, porque logo em seguida passei no concurso do CAGRE. E aí, quando eu saí, o Akira entrou no meu lugar. Eu lembro da gente conversando brevemente aqui nos corredores, a gente estava no mestrado ainda. Acho que você estava saindo do mestrado, estava entrando no mestrado, alguma coisa do tipo, a gente não era da mesma turma, mas um ficou sabendo do outro, né? Ele ficou sabendo que estava saindo, e eu fui conversar com ele. E de lá pra cá a gente não se falou mais, né? Acho que talvez tenha encontrado mais uma ou duas vezes por aqui ou em outros espaços. Mas o que me chamou muita atenção, estando daqui, olhando, né, percebendo que o Akira nesse tempo, me parece ter feito uma coisa que eu, quando estava lá, percebia, que era tentar mergulhar naquela cultura, né? Tentar mergulhar na lógica em que se dava as relações entre os surdos, os professores e tal. E eu tinha muita dificuldade porque, diferentemente do Akira, eu estou entendendo que o Akira já tinha uma formação anterior, não? Quando você falou do intérprete, eu pensei que tinha sido antes de entrar lá. Não foi? Eu me tornei intérprete. Depois, tá. Mas, de toda forma, eu me via como alguém que tinha muitas fragilidades, não sabia nada, nada. Até porque o concurso, isso é uma crítica ao concurso da época, não sei se nos concursos seguintes isso mudou, porque eu sei que teve concurso posteriormente, não precisava de nada de Libras para você fazer a prova para ser professor efetivo de lá. Então, eu fiz uma prova múltipla escolha na época, não teve nem prova discursiva. E talvez tenha tido alguma coisa de legislação, de educação especial, fusão e tal, mas nada que falasse especificamente sobre isso para surdos. Cheguei lá e já vi uma instituição que já discutia e tal, só que uma coisa me chamou a atenção do que aquilo coloca, eu vou fazer essa pergunta e depois uma outra mais contextual, saindo um pouco do INES em si, mas pensando na comunidade surda. Me parece que existe uma disputa entre concepções sobre, né, a educação para surdos. E lá no INES eu via majoritariamente essa que você apresenta aqui. Porém, identificava outros professores que tinham uma outra concepção, e alguns em matemática, inclusive. Então, tinha muito surdo oralizado também, tinha uma figura que eu não sei se existe ainda, que é o do surdo, que já era formado no ensino médio, e ele auxiliava. Então eu tinha essa figura do meu lado o tempo todo, porque eu não sabia nada de Libras, chegando lá, passei pouco tempo lá, eu tinha a figura dele, até hoje o João, eu encontrei outras vezes na rua e tal, que ele me auxiliava nisso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre
essa disputa de concepções sobre educação dentro do próprio índice. Né? E aí uma outra coisa que é mais contextual, a gente, obviamente, a comunidade surda está inserida, a brasileira está inserida dentro do contexto brasileiro político atual. Né? E a gente percebe que a comunidade surda, e eu à distância, conhecendo alguns professores ainda do índice, papei com alguns, né, em 2018 e tal, encontrei manifestação, alguma coisa do tipo, e alguns me relatavam a dificuldade que estava sendo dar aula no índice no contexto das eleições de 2018 e do crescimento do conservadorismo, Bolsonaro, essas coisas todas, porque a comunidade surda tinha uma entrada, né, muito grande, né, do Bolsonaro e afins, por causa da esposa dele e da comunicação, gente, da facilidade, porque ela está lá falando a língua, então assim, é um reconhecimento, ela tem um irmão surdo, se não me engano, e tal. E aí algumas professoras, uma professora que eu conheço lá de história, falou que estava tendo muita patrulha e os surdos, da mesma forma que existe na escola, né, a questão da escola sem partido, a fundação sobre ideologia, isso também estava acontecendo lá. Então assim, eu queria saber se isso, de fato, tem essa penetração da Minas, em virtude dessa conexão a partir da língua, e o outro caso sobre essas disputas entre as concepções de educação para surdos. Mas é isso. São muitas coisas. Muita pergunta, você teria mais. Primeira questão da perspectiva bilíngue, né? Pedagogia bilíngue, ele vai formar. Tem uma discussão se a pedagogia é bilíngue ou se a pedagogia é para formar pedagogos bilíngues, que são concepções diferentes. Se a pedagogia é bilíngue, outra questão também de visões, são visões diferentes, assim, que eu posso talvez estar errado, mas é importante apresentar a minha visão para que vocês possam ter os dois lados e tirar a conclusão que vocês acham mais adequada. Em 1993, uma professora daqui, Ferreira Brito, que o sinal dela até é esse aqui, ela foi para Galaudé pesquisar a questão da língua de sinais e voltou e veio começar a defender o bilinguismo já em 1993, onde que ela entende como bilinguismo sendo o quê? Um espaço seja específico para surdos, o professor dando aula em língua de sinais, então a língua de instrução é a Libras, ela especifica isso no livro dela, não existe mais esse livro para vender, já procurei, mas eu tenho uma Xerox. Então a língua de sinais, a língua de instrução é a língua de sinais, não é o intérprete junto, então ela especifica bem o que é bilinguismo. E aí vem todo esse movimento. O que acontece? Os surdos começam a brigar por uma escola bilíngue ou um ambiente que seja bilíngue, com essa característica, e aí em 2014 culmina com o quê? Com a aprovação da escolas bilíngues para surdos no PNE. Só que o que acontece? Bilinguismo, não sei se vocês sabem, mas existem vários conceitos de bilinguismo. Bilinguismo de imersão, bilinguismo de contato, tem vários conceitos de bilinguismo. O que os surdos brigavam era por um bilinguismo para surdos, que tinha essa especificidade. Algumas pessoas entendem até que isso não é um bilinguismo. O que é bilinguismo se é tudo em Libras? Não, é tudo em Libras, mas a Libras ela Texto não... em português. O texto em português. Essa é a questão. Não tem a questão da oralidade. Outra coisa também importante é ressaltar que isso não é que, então você é contra a oralidade, contra a pessoa fazer fono. Não, claro que não. A gente está falando da questão da instrução em Libras. É um ambiente específico para os surdos, que respeite a sua língua, que respeite as suas especificidades e que você planeje estratégias específicas para eles. É isso que a comunidade briga. É isso que a comunidade surda luta, pelo menos é isso que eu entendo. E eu estou falando assim com uma certa tranquilidade, porque eu conversei com algumas professoras surdas, doutoras, que lutaram por isso, com ex-diretores da FENES, que é a Federação Nacional da Educação de Surdos, com historiadores surdos que têm doutorado. Eu fui conversar com linguistas que têm doutorado, fui conversar com essas pessoas para saber se exatamente essa concepção. Porque eu vou estar na mesa do NMI quinta-feira e eu não queria falar nada que fosse contrário, que fosse errado. Então eu tive esse cuidado de conversar com as pessoas. Então essa é a concepção de bilinguismo. Qual é a minha concepção? Né? Algumas pessoas pegaram isso e aí você vai ver, eu já li várias dissertações de mestrado, não da área de matemática, de outras áreas, que as pessoas falam assim, não, que a escola respeita o bilinguismo, que os surdos lutaram e tal. E quando você vai ver, a escola não é bilíngue, é uma escola inclusiva. É uma escola que tem o intérprete dando aula, o professor dando aula, o intérprete junto e o surdo incluindo dentro da sala de aula. Então, quer dizer, eles chamam de bilíngue. Por que é bilíngue? Porque tem duas línguas circulando. Então, quer dizer, é uma questão política, é uma questão que você muda um pouco o conceito e você consegue
satisfazer aquilo, teoricamente, que está na legislação, né? Eu lembro, até eu participei uma vez de uma palestra que falava de legislação, foi na época do Temer, que o Temer queria mudar aquela coisa do trabalho escravo, quer dizer, com uma definição ele acaba com o trabalho escravo no Brasil, mudando definição. Então, assim, ó, o que é bilinguismo? Bilinguismo tem 2 línguas em sala de aula. Então tudo é bilinguismo, não tem inclusão em escola bilíngue. Então a luta que os surdos tiveram durante anos em Brasília, no CONAI, brigas, assim, brigas mesmo, de discussão séria mesmo, por questão de defender o bilinguismo, que é a educação que eles entendem como sendo a melhor. Essa é a perspectiva do bilinguismo, essa concepção, não sei se eu respondi a sua pergunta. Pedagogia bilíngue já está um pouco aí, que ele está formando pedagogos que vão dar aula para surdos, que você trabalha toda essa questão socioantropológica, da visão que você vê o surdo como minoria linguística, que se utiliza de uma outra língua, que precisa de estratégias específicas. A questão do concurso, cara, minha concepção. A Lei de Libras de 2002, o decreto que regulamenta a lei de 2005, eu não sei quando você fez o concurso. Então, mas o que acontece? Ali, quando você vai preparar um edital, você não pode, por exemplo, se eu preparar um edital para um concurso para a universidade, essa é a minha concepção, pode até de repente me corrigir se eu estiver falando besteira. Então eu vou preparar um edital, então eu preciso de um edital com pessoas que tenham doutorado em ensino de matemática, que tenham conhecimento de autismo, eu limito muito nos meus inscritos, eu acabo favorecendo o Léo. Então, na época que abriu o concurso, quantos professores de matemática que têm fluência em Libras? Eu, por exemplo, não iria entrar. Eu não sabia nada de língua de sinais quando eu fiz o concurso. Acho que os primeiros, todos ali que entraram, entendeu? Então, esse foi igual, não tinha exigência de ter conhecimento, então, nada acerca da deficiência visual. Quem tivesse, pontuava na prova de títulos, mas não era pré-requisito. Exatamente. Se você coloca isso como pré-requisito naquela época, hoje eu já não sei, mas naquela época, você ia acabar ferindo alguma questão legal aí de você, de uma certa forma, facilitar para que um grupo entrasse ou para que certas pessoas entrassem. Essa é a minha concepção. Não sei se está certa legalmente, se está errada, mas esse é o meu entendimento em relação a isso. Em relação a essa questão de visões diferentes, eu sou muito atacado quando eu vou, às vezes, participar de mesas sobre inclusão, porque as pessoas, quem não entende profundamente essa questão da inclusão do surdo, o que é inclusão, o que eles entendem como inclusão educacional e inclusão social, que são coisas diferentes na minha visão, acaba vindo. Agora, toda é a argumentação que é feita. Por exemplo, eu conversei com uma professora do INES, está gravando, né? Mas depois pode voltar. Eu estava conversando com uma professora do INES, não tem problema, eu não vou falar o nome da pessoa. E ela tem uma visão que discorda da minha. E eu fui conversar com ela. Justamente por isso. Porque não adianta eu conversar só com pessoas que pensam da mesma forma. Eu falei assim, mas por que você defende essas coisas? E ela foi tecendo várias argumentações, por exemplo, essa questão do grafema-fonema, essa questão de facilitar a leitura, uma série de coisas. Eu não concordo com a visão dela. Eu não concordo com a visão dela. Apresentei as minhas, eu creio que também ela não concorda com as minhas, mas houve uma conversa bem tranquila. O grande problema que eu vejo é um radicalismo, uma coisa louca, que é tipo assim, não, o surdo não pode oralizar, o surdo não pode no fono, não é isso que eu defendo, pelo menos. Né? Alguns surdos até defendem isso. Pelo menos assim algumas pessoas me relatam. Se eu tivesse um filho surdo, eu colocaria numa escola bilíngue, o professor não olha língua de sinais, mas ele ia fazer o fono. Ele ia tentar falar, ele ia tentar se comunicar, eu não vejo problema nenhum nisso. O que não pode é proibir a língua de sinais para que ele venha falar. Por quê? Qual é a minha concepção? É uma concepção linguística disso. Linguística. Que é a diferença entre adquirir uma língua e aprender uma língua. A língua de sinais para ele é natural, ele vai adquirir ela naturalmente. A língua portuguesa ele pode falar? Pode. Só que você vai ter que ter um trabalho com fono, é um trabalho custoso, é um trabalho que nem todos têm condições, é um trabalho que talvez o governo não dê condição. Então tem um debate, eu acho que o debate é saudável, nós precisamos discutir, inclusive dentro do INES, tem que ser um espaço de debate, contraditório, para que possa expor e para que também eu possa amadurecer. Quantas coisas que eu estou falando aqui, que eu não tinha conhecimento nenhum. Mas como é que eu fui amadurecendo isso? As pessoas me questionando, me perguntando. E aí eu vou lá na linguística, vou ver, vou na sociologia, vou ver, vou buscar em outras áreas, para tentar formular e fechar o que eu acredito. Que é isso que eu estou apresentando.
Então esse debate ele é importante. No início estava acirrado por essas questões. Eu, por uma questão, eu não saio na hora do intervalo, eu não vou para a sala dos professores, eu estou na minha sala, porque os alunos vêm lá, vêm conversar, às vezes estão com problema em casa, eles vêm. É uma coisa assim, é surreal, a gente está com problema da mãe, que a mãe quer deixar aí não sei aonde. Você trabalhou, você sabe. E aí você tem que meio que mediar isso, conversar com a pessoa. Então é algo complexo, eu não cheguei a tomar parte disso. Em relação a essa questão das eleições, eu acho importante isso. Por quê? Porque também nós precisamos, por exemplo, nesse caso, na minha concepção, eles só ficaram com uma visão. Só ficaram com um lado. Entendeu? Então, quer dizer, por isso que é importante ter essa questão da difusão da língua, para que eles possam ter os dois lados. E não essa coisa louca, que, por exemplo, eu não gosto muito de falar mais de questões de política, depois que meu sobrinho falou que eu andava pelado e fumava maconha aqui na FRJ. Eu virava à noite estudando, igual um desesperado, madrugada, finais de semana. Já levei minha esposa e meus filhos para Rio das Ostras, voltei para cá sábado e domingo para estudar. No mestrado tem um teorema da perturbação da identidade, não tem análise de hoje? Eu fiquei perturbado, a minha identidade ficou perturbada. Mas assim, estudei muito para as pessoas virem falar isso para mim, uma pessoa que nunca pisou na universidade, uma pessoa que nunca pisou na universidade falando essas coisas. Então o que acontece? E aí se os alunos surdos eles só têm esse tipo de informação, eles vão aderir, entendeu? Eles vão aderir até. Por isso que é sempre importante escutar os dois lados. Precisa escutar os dois lados. Então, para isso que precisa ter escolas bilíngues, eles possam, porque às vezes, imagina um aluno surdo e o intérprete dando aula, e ele vai ter contato só com esse intérprete. O posicionamento que esse intérprete apresentar para ele vai ser verdade, porque ele não tem um outro posicionamento. E é tão forte isso, gente, que assim, eu sei que algumas pessoas não vão acreditar no que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Alguns surdos acham que não tem outro surdo velho, porque eles nunca viram, eles acham que o surdo morre cedo. Assim, é uma coisa, gente, é surreal, porque eles nunca viram um outro surdo, nunca. Então, assim, é algo muito específico, que assim, eles precisam realmente. Eu fico desesperado quando as pessoas defendem pela inclusão, e aí eu já vou concluir minha fala. O Fábio falou da questão do estudo de caso, isso é muito importante, vocês entenderem a diferença do estudo de caso, o que é um estudo de caso, porque as pesquisas que vocês fizerem vai direcionar políticas públicas lá na frente. E aí, por exemplo, conversando com uma professora amiga minha, ela fala assim, não, mas o meu filho ele não sabe Libras, ele não escuta, mas ele fala, ele lê tudo, tudo bem, mas qual é esse sujeito? Qual é esse caso específico? A mãe é uma professora, a mãe tem condições, a mãe paga fono todo dia, acompanha os estudos, ele ficou surdo, acho que já numa idade posterior, então posterior à aquisição da linguagem, ele já tinha uma língua adquirida. Então, quer dizer, tem todo um perfil daquela pessoa que talvez não seja ideal quando eu vou pensar em políticas públicas para os surdos no Brasil, que é um país continental. Essa é a questão. Quando nós fizemos uma disciplina aqui com a Cláudia, do doutorado sobre educação inclusiva, eu tinha que pesquisar sobre surdo e cegueira. E eu procurei um artigo, achei um artigo sobre surdo e cegueira. Gente, é assustador. Assustador. Era uma criança que veio de uma escola especial durante 5 anos, passou para aquele ano, e aí o que acontece? Eu acho que a aula era uma aula totalmente diferente da normal, porque uma das crianças comentou isso, então já era uma aula típica, a criança era surdo-cega, e quando assim, por isso que eu tentei trazer uma cosmovisão para você, uma visão global da educação do surdo, porque quando você fala para mim esse surdo-cegueiro, o que vem na minha mente? Tem um alto índice de suicídio. Isso eu preciso levar em consideração, gente. Essa questão não é só dentro da sala de vou fazer um joguinho, nada contra, gente, pelo amor de Deus. Mas você vai fazer um jogo e aí a criança conseguiu melhorar um pouco. Por causa disso, eu vou orientar pela inclusão de alunos surdos, não. Os alunos surdos cegos têm... Não, você vai fazer aquela situação, aquele estudo de caso apresentou melhora na educação deste conteúdo. Acabou. Mas eu não tenho como não posso generar. Por isso, quando você falou que o seu estudo de caso, eu fiz questão de anotar aqui. Eu não posso. O grupo de surdos é um grupo muito heterogêneo. Como as pessoas falam, é surdo oralizado, é surdo implantado, é um surdo pré-linguístico, é um surdo pós-linguístico, é um surdo que ficou surdo com 15 anos, é um surdo que nasceu surdo, é um surdo que nasce na família de surdo, é um surdo que nasce na família de ouvinte. Cada caso é um caso. Então, assim, nós precisamos levar isso com muita seriedade, para que essas pessoas não venham sofrer
Não estou falando se ela vai aprender equação do segundo grau, não vai aprender equação do segundo grau, não. Uma questão social, uma questão de escolha. Eles querem escolher o Bolsonaro, que escolha o Bolsonaro, mas que eles tenham acesso a todas as informações. Saber quem ele é, o que ele falou, o que ele defende, entendeu? Para que eles possam ter a escolha adequada. Essa é a minha concepção que eu entendo de educação de surdo. E eu acho que é isso que nós precisamos lutar para que seja uma educação de qualidade, para que eles sejam um verdadeiro cidadão e tenham condições de fazer as escolhas adequadas. Mas esse contexto foi tenso lá, tem sido tenso. Foi, assim, eu, como eu te falei, eu não fico muito na sala dos professores. Eu fico sempre dentro da minha sala, né? Isso gera até um certo... Eu já sou estranho por natureza. Eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. Então, eu não vou para a sala dos professores. Então, é o cara que... Mas não é. É o momento que os alunos têm para se chegar, para perguntar, para tirar dúvidas. O que aconteceu lá, por exemplo, quando aquele ônibus caiu aqui na Ilha do Governador? Os alunos vieram perguntar por que o ônibus caiu. E o rapaz, acho que era até aluno da... Não sei que quando agrediu o motorista. O mundo inteiro sabia. Eles não sabiam. O mundo inteiro sabia, saiu em outros países. Os meus alunos não sabiam aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Tem alguma coisa muito errada. O pai não consegue, a mãe não consegue, ninguém consegue passar informação para esse aluno. E, professor, o que aconteceu? Por que quando morreu, quantas pessoas morreram? Eles estão vendo 4, 3, o que é aquele 4? O que sabe? É uma coisa assim, angustiante. Para mim é angustiante. Então, em vários momentos da aula lá, eu tenho que parar toda a aula de matemática e fazer uma outra aula. Às vezes ensinar português, uma palavra que alguém postou no Facebook, ele não sabe o que é, e eu tenho que parar, eu explico. Eu quero saber, eu paro. Para quê? Para que ele tenha, começar a ver, pô, esse professor ele quer me ajudar, ele quer. E aí isso, de uma certa forma, acaba fazendo por quê? Porque eles falam assim, eu falo, por exemplo, matemática é importante para vocês, para a vida de vocês, para a escolha de vocês, para o futuro de vocês. Isso, de uma certa forma, acaba influenciando. Foi um clima tenso lá dentro, eu fiquei sabendo que sim, mas eu particularmente não participei dessas coisas. Eu, mais dentro de sala de aula, então eu não tenho como relatar algo que eu não vivenciei. Entendeu? Se alguém tinha dúvida de que se a matemática é uma ciência social ou não, acho que não tem mais dúvida. E isso é matemática, né? Tem que se discutir sobre o mundo, é através da matemática de se comunicar, por meio da matemática. E quando você pensa em educação inclusiva, em atuar com pessoas com deficiências, aí você consegue, aí eu acho que dá para ter uma noção melhor, mais ampla do que é ensinar matemática. É educar para a diferença, pela diferença. Né? Exatamente. Exatamente. Vamos passar o vídeo do Léo? Acho que sim, então não vai dar tempo. Será que só quando passa o vídeo dá para esse nome do material? Vou passar para vocês algumas coisas que eu trabalho na UNICEF, que a gente faz, para vocês terem uma ideia. Aí vai simulando assim? Pode ser, a gente vai distribuindo aqui aleatoriamente, e depois passa para frente. Eu coloquei axiomas da metodologia, mas a gente pode repensar esses axiomas aí, tá? Então, pensando na inclusão pedagógica, o primeiro axioma seria: todo mundo tem um próprio caminho de aprendizagem. Não vai dar tempo de eu passar os vídeos, mas na minha tese eu mostro, eu tenho 3 estudos de caso, 3 crianças com síndrome de Down, que eles não sabem, por exemplo, se eu pedir me dê 9 cubinhos, eles não conseguem, no início da minha tese, né? E ao longo do desenvolvimento da tese, essas 3 crianças, elas conseguem adquirir o conceito de número, mas por caminhos diferentes. Então, uma coisa muito difícil na nossa profissão, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês perceberem que vão surgir muitas soluções diferentes para o mesmo problema, né? E nós, como professores, nós temos que ter a sensibilidade para validar esses raciocínios, né? Porque muitas vezes o professor fala assim: não é assim que se faz, multiplicação só faz dessa maneira aqui, só faz com esse algoritmo, tá certo? Então esse seria um axioma 1 aí. O axioma 2
cada um tem uma velocidade diferente de aprendizagem. Então vai ter aluno que vai pegar de primeira, vai ter aluno que vai precisar de, sei lá, um mês para pegar o mesmo conceito. Então, para vocês terem ideia, as crianças que eu trabalhei eram crianças da PAI, elas tinham 12, 14 e 18, 19 anos. Tá? Elas tinham 3 aulas de matemática 3 vezes por semana. E mesmo assim elas não sabiam selecionar 9 objetos para mim. Né? Então, essa velocidade aí ela é muito relativa. E o terceiro é, todos são capazes de aprender. Então, coisas que para a maioria das pessoas é quase que irrelevante, saber contar até 10, para elas foi um avanço enorme. Né? Foi uma descoberta enorme aprender a contar até 10. Né? Então, essas seriam taxomas aí que eu queria deixar para vocês. Com relação à inclusão social, né, que eu disse no início, que eu acho que tem que ser tudo junto misturado, mas eu entendo também a posição da comunidade surda que atualmente eu acho que tem que ser como o Akira descreveu mesmo. Né? Mas eu sonho que no futuro a inclusão seja uma inclusão de todo mundo misturado mesmo. Né? Se por acaso todos os professores soubessem, e todos os alunos soubessem também a Libras. Eu acho que poderia nesse contexto ter uma inclusão geral. Né? Mas claro que isso está muito distante da nossa realidade atual. Né? Então, mas para síndrome de Down, para autismo, eu acho que tem que ter, quanto antes melhor. Né? Então, as crianças com síndrome de Down que eu trabalhei, todas elas eram desde bebezinhos estavam em escolas regulares. Né? Como eu disse, o benefício é para todos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos. Esses aspectos pedagógicos já foram ditos aí pela mesa. Com relação à inclusão social, para as crianças com síndrome de Down, então, elas iam bem mais. Eu tenho relato de algumas crianças com síndrome de Down que até mais ou menos o 5º ano elas conseguiam acompanhar a turma regular. Né? Mas matemática, por exemplo, é uma dificuldade para todas as crianças com síndrome de Down, porque elas têm uma deficiência na memória de trabalho. Né? E a memória de trabalho tem uma relação muito forte com a aprendizagem de matemática. Então, num dado momento, essas crianças, então a gente vai ter um dilema entre inclusão pedagógica e social, que é o seguinte: em um determinado momento, a criança percebe que só ela tem uma mediadora, só ela faz uma prova adaptada, só ela tem um currículo adaptado, só ela vai para a sala de recursos. Nesse momento, ela se sente excluída. É um momento muito delicado, porque muitas dessas crianças com síndrome de Down, elas pedem para sair da escola. Então, elas, apesar de estarem, né, na escola regular desde de bebezinhos, num dado momento elas percebem que elas estão excluídas. E quando você percebe que você está excluído de um grupo, a dor que você sente é uma dor física. Isso já foi provado pelos neurocientistas. Então eles preferem estar fora da escola regular e ir para uma escola que tenha uma escola especial, né? Uma escola que todos os pais sejam com síndrome de Down. Mas na minha concepção, o trabalho que tem que ser feito nessa situação é um trabalho de psicologia. E psicólogos não tem na maioria das escolas. Não existe
o papel do psicólogo para trabalhar essas questões, né? Então, o trabalho que tem que ser feito não tem problema nenhum em ser diferente, né? Mas esse é um trabalho que a gente não aprende nada na graduação. A gente não tem nada de psicologia, tem psicologia da educação, né? Mas não tem nada sobre psicologia. Então, você não tem como trabalhar isso com a criança que sente isso. Então, a gente tem alunos lá no CAP, por exemplo, que eles são incluídos, considerados incluídos, e eles se recusam a fazer prova diferente. Se recusam a fazer prova diferente. Então, olha só o dilema. Todos os professores estão preocupados em dar uma infusão pedagógica para esse aluno, né? Fazendo prova adaptada, fazendo sala de recursos, mas no momento que ele se sente que ele está fora do grupo, ele não quer estar fora do grupo, né? Então, como fazer essa inclusão social tá certo? Bom, só mostrar algumas fotos do meu filho, o Theo. Apesar dele não falar, ele tem 3 namoradas. E ele recebe as cartinhas das namoradas, né? Então, por isso que eu digo que o benefício não é só para o meu filho, o benefício é para a turma dele, né? Então aí a segunda namorada, a cartinha de amor e a terceira. Né? E não vai dar tempo, o único vídeo que eu ia passar era um vídeo sobre o trabalho das... Esse vídeo está disponível em algum lugar? Está no YouTube, Depois dá o link que eu mando para ele. Tá. Mas eu queria que vocês refletissem sobre essas questões aqui, ó. O que é inclusão? Porque, como a Akira disse, cada pessoa vai ter uma definição de inclusão. Que inclusão queremos, né? E como fazer essa inclusão dar certo? E a última é, será que a menina deveria repetir de ano? Né, a menina que eu relatei. Não sei se ela deveria repetir de ano. Como a gente falou aqui, cada caso é um caso. Né, você tem uma perda social, que ela vai ver todos os amiguinhos indo para outra turma, ela vai ter que se adaptar a uma nova turma. Mas ela vai passar sem saber o conceito de fração. Né? É complicado. Então, o que eu sugiro é que, a verdade, o problema, na minha concepção, o problema está no sistema educacional vigente. Que o nosso sistema educacional, a nossa sociedade é uma sociedade não inclusiva. É um sistema educacional não inclusivo. É um sistema educacional excludente. Então, na minha visão, um sistema educacional mais inclusivo possível, assim. Claro que não é o perfeito, mas eu sugiro que vocês assistam esse documentário. Não sei se vocês conhecem ele. Quando que já sei, vocês encontram no YouTube facilmente, tá? São algumas escolas brasileiras que adotam a metodologia da Escola da Ponte. Vocês já ouviram falar da Escola da Ponte? Em Portugal? Então, assim, eu acho que a gente precisa conhecer outros sistemas de ensino. Então, para vocês terem ideia, nesse sistema educacional não existe prova, não existe avaliação, não existe segregação por idade. O que existe é aprendizado por projetos. Né? E os resultados dos alunos da Ponte são mais, quando eles fazem provas, né, equivalente ao Enem lá de Portugal, eles ficam acima da média nacional. Né? Então isso é um dado muito relevante para a gente considerar. Certo?
Então eu sugiro esse documentário e o Educação Proibida, também vocês encontram facilmente no YouTube. Tá? A gente pensar em outro tipo de sistema, porque esse é um sistema não inclusivo. É isso. O vídeo não vai dar tempo de passar. Eu queria falar uma coisa que eu acho que isso essa fala do Léo remete a roda de conversa, acho que foi a última, que tinha a participação do Felipe, né, que trabalha no TEGAD, né, com menores privados de liberdade, e teve uma discussão assim sobre que a pergunta é quando é que esses menores saem, se recuperam, né? E aí ele falou que tem que se recuperar é a sociedade, né? Assim, quer dizer, o problema daqueles menores estarem encarcerados está na sociedade. Então acho que isso nos faz pensar, quando a gente pensa em deficiência, onde está a deficiência, né? Assim, onde é que falta a inclusão, né? Assim, e embora a gente tenha muitos sentidos diferentes de inclusão, como a Kira falou, eu sempre gosto de problematizar um pouco esse termo que a gente usa de educação inclusiva, tá certo? Por que a gente precisa adjetivar a palavra educação com o adjetivo inclusiva, né? Porque a gente não deveria existir educação que não fosse inclusiva, né? Faz sentido. Então tem educação inclusiva e uma que não é inclusiva. Faz sentido pensar em alguma educação que não seja inclusiva. Então o que a gente precisa adjetivar? A adjetivação do termo educação nesse contexto de educação inclusiva é um ato político, né? Porque se existe a necessidade de ressaltar que a educação é inclusiva, isso é um sinal que alguma coisa está muito errada, né? Não na educação para pessoas com necessidades especiais, mas na educação em geral, né? Que não deveria ser concebível pensar uma educação que não é inclusiva, não é educação, certo? Eu queria mostrar só algumas fotos aqui, breve. Aqui eu ia contextualizar quem é a pessoa cega, né? Quem é considerado aluno cego com baixa visão. Isso é popular, porque isso você encontra com facilidade. Então tem duas avaliações, uma a respeito do campo visual do aluno e da atividade visual, que é a distância que ele enxerga. Então não é todo mundo que pode estudar no Instituto Benjamin Constant. Passa por uma avaliação oftalmológica, então é uma escola para pessoas com deficiência visual. Tá? Os testes são diferentes daqueles, por exemplo, que são utilizados nos esportes. Então, quem que é considerado um atleta paralímpico com deficiência visual? Tem uma outra classificação, um outro teste. Isso é definido pela OMS. Depois, se alguém quiser, pode procurar, não quero perder tempo com isso aqui. Aqui eu falo um pouco de tecnologia assistiva, o que a gente utiliza para dar aula no estudo de ciência visual. Então, o Soroban, aquele primeiro instrumento ali, ele possibilita fazer uma série de coisas, registro numérico, somar, multiplicar, dividir as operações fundamentais, MNC, MDC, uma série de outras coisas a gente consegue fazer com o auxílio do Soroban, uma vez que o Braille é uma linguagem, a escrita Braille ela é linear. Então, não é possível você armar uma continha de somar, uma continha de multiplicar, botar um número embaixo do outro, decompor um número em fatores primos. O Braille não possibilita isso, porque ele é feito em linha. Então, assim, o que você consegue é decompor um número mentalmente e escrever os fatores. Então, 20 é igual a 2 vezes 2, tá certo? Então, o Soroban possibilita esse tipo de coisa, entre muitas outras. Se alguém quiser aprender sobre o Soroban, eu aconselho procurar um livro. Não é livro? Né? Bom, e aqui a gente tem uma máquina Perkins, é uma máquina muito cara. Alguns alunos são cegos e têm uma dificuldade motora, uma dificuldade física. Então, ele não consegue escrever em Braille um reglete de função. Ele usa aquela maquininha, máquina Perkins chamada, como se fosse uma máquina de escrever.
Ele vai digitando ali, vai escrevendo ali e escreve em Braille. Tá? A diferença aqui uma impressora Braille e ali uma linha Braille. É como se fosse uma máquina Perkins moderna. Um equipamentozinho pequeno, conectado no computador, ele escreve em Braille e aparece no computador em tinta ou vice-versa. O cursor do computador passa num texto e naquela linha Braille ele sobe os pontos em Braille, então ele consegue ler o texto. Diferença essencial do Brasil e países desenvolvidos. Nós temos esses equipamentos? Temos. Eles têm também? Claro que tem. A gente tem disponível para os nossos alunos? Não. Eles têm? Sim. Então essa é uma diferença importante. Em outros países, esses equipamentos estão nas escolas, eles estão disponíveis, eles são para os alunos. Aqui, quando a gente começou a informatização nas escolas, muitas escolas receberam muitas máquinas, muitos computadores, impressoras, enfim. Ninguém podia usar. Só quando tivesse funcionário que sabia ligar e mexer. O professor tinha que marcar um horário para poder usar o laboratório dos professores. Eu vivenciei isso quando comecei a dar aula. Eu tinha um laboratório, eu sabia usar, eu queria levar os meus alunos, mas eu não podia. Porque tinha que ter um técnico lá, um funcionário da Secretaria de Educação para estar comigo, porque os alunos podiam quebrar o computador, eu poderia não saber usar. O que aconteceu? Eles ficaram obsoletos, praticamente não foram usados e foram jogados fora. Os equipamentos, em algum momento eles existiam, mas não podiam ser utilizados. Isso é muito comum aqui, a gente tem lugares que tem equipamentos como esses, mas o aluno usa durante a aula e devolve. Ele não pode levar para casa, ele não pode usar aquilo para estudar em casa. Então isso é uma realidade nossa. Tá? E aí, algumas dessas coisas que eu falei, aqui é o sistema Braille, que também a gente não tem muito tempo para ficar falando disso. Aqui é só para ressaltar que a gente tem toda a simbologia matemática em Braille avançada, tem símbolo para... O Braille é um código, né? Aprender Braille não é difícil. Aprender Braille é bem fácil. O que a gente não vai conseguir é ler com os dedos. Eu não leio com os dedos, eu leio com os olhos. Então eu vejo o código e faço uma transcrição. Então tem um símbolo que é a letra A, um símbolo que é a letra B. E aí você faz a leitura, né? Você conhece o código e você reconhece a está escrito. Toda a simbologia matemática em Braille, e aí por isso é importante que o professor que vai dar aula com a tenha algum conhecimento sobre o Braille. Como você vai corrigir uma prova em Braille, saber o que o aluno está escrevendo, como está escrevendo, como que ele está escrevendo a simbologia matemática, como ele está se comunicando matematicamente. Então é importante saber o Braille, para quem tem um aluno com deficiência visual. Que é diferente da Libras. Quantos níveis de Libras tem aqui? Você começa a ler o nível 1 e vai até que nível? Até o infinito, fala a verdade. É uma língua que você precisa estudar. O Braille não é uma língua, o Braille é um código. Certo? Então você com a transcrição, o código do celular, você consegue ler alguma coisa em Braille. Obviamente que se você não conhece, você vai demorar para ler, você vai ficar catando ali, procurando o que é, né, a tradução. Porque o Braille tem símbolos para as letras, basicamente. Você escreve igual, você escreve em português, só que em vez de A. Exatamente. Não é uma língua diferente, muito diferente da língua. É a língua portuguesa, né? O Braille é só um código para escrever a língua portuguesa. Até tem os sinais para os alfabetos, mas só usa em último caso, assim, né? Tem sinais ninguém fica fazendo como é que fala? Datilologia. Então o Braille não é uma coisa difícil. O meu curso de Braille no UniBC completo durou 4 meses. Você tinha aula 2 vezes por semana. Assim, uma semana você estudando Braille, algumas horas você consegue ler e escrever em Braille. Tá? Bom, então tem alguns softwares de acessibilidade, esse é o Braille Fácil. Foi desenvolvido aqui no IBCE pelo professor Antônio Borges e a equipe dele. É bastante amigável. Você escreve lá em cima em português, em língua portuguesa, e ele transcreve automaticamente para o Braille. Então, se você tiver uma impressora em Braille, você que não tem conhecimento do Braille, você consegue, por exemplo, produzir um texto em Braille, um texto básico. A linguagem matemática é um pouco mais rebuscada, você precisa ter outros conhecimentos.
né? Então você tem um outro software chamado Monet que ele brailiza as coisas. Então você pode colar, dar um Ctrl+C em alguma imagem, um mapa, um gráfico, joga no software e tem uma ferramentazinha ali em cima. Parece que é um paintbrush. Vocês conhecem o paintbrush? Ainda existe o paintbrush no computador? Não sei se existe ainda, né? Todo Windows tem, mas enfim, é muito simples de se utilizar. Ele brailiza as coisas. Então esses pontos que estão na imagem são pontos braille. Então aqui embaixo tem a representação em tinta e em braille. Em tinta, né, porque aqui o aluno que no IBC a gente tem uns com baixa visão. Eles enxergam muito pouco, mas eles enxergam. Então tudo que a gente pensa lá, a gente pensa no material que seja utilizado por todos. Então não é adaptar o material para o cego, como o Léo falou. O aluno, ele não quer isso. Ele não quer ser diferente. Ele não quer estar fazendo uma prova mais fácil, uma prova, né, com conteúdo, menos conteúdo. Ele quer que a prova seja apresentada para ele de forma que ele consiga ler a prova. Mas é a prova que todo mundo vai fazer. Tá? E aí quando você imprime isso sai em alto relevo, com texturas diferentes. Percebe que a primeira figura tem muitos pontos, a segunda já tem menos, e a terceira tem menos pixels ali. Então ele tateando, ele percebe com tranquilidade que tem texturas diferentes, que tem concentrações diferentes aqui nesse caso. Né? Tem a sensibilidade muito grande no dedo, é treino, não é sexto sentido, não é cego, não desenvolve mais a audição do que, quer dizer, ele não ouve melhor do que os demais. O que acontece é que ele treinou mais o ouvido do que a gente. Então ele se atenta a muitas coisas que ele ouve, ele guarda, né? Porque a gente recebe muitas informações de todos os sentidos, certo? Dos nossos sentidos. E ele não tem a visão. Então, ele concentra as informações dele nos demais sentidos que ele tem e ele se apropria disso. Então, ele reconhece o seu perfume, ele reconhece a sua fala, mas não que ele tem um sexto sentido, que ele desenvolveu isso ao longo da vida dele. Tá certo? Isso é uma coisa que qualquer um de nós poderia desenvolver. Bom, aí aqui tem um pouquinho da fala sobre o ser humano, que eu não quero falar sobre isso, eu quero mostrar mais fotos para vocês, porque vai ao encontro daquilo que o Léo falou. Então aqui são as fotos dos materiais que vocês viram aí. Adaptação do material. Aqui era para uma aula de análise combinatória, de introdução à análise combinatória. Os problemas são os mesmos problemas dos livros. Esse aqui é um problema clássico, vocês já ouviram falar desse. Você tem 4 vagas no estacionamento, você quer estacionar 4 carros. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Mas eu posso tirar um carrinho. Agora eu tenho 4 vagas e 3 carrinhos. E o problema ele vai do nível 0 até um nível que a gente consiga trabalhar com ele, um nível mais, né, elaborado de problema. Esse problema do sanduíche. O cara vai num lugar comprar um sanduíche, tem 4 tipos de pães, 3 tipos de recheios. Quantos sanduíches ele pode formar? Ele pode comprar, escolher. Então, tá vendo? O material é para que ele consiga experimentar aquilo ali, porque ele vai experimentando e vai escrevendo. Opa, contém uma possibilidade. E qual é o objetivo final? Chegar no princípio multiplicativo, chegar numa compreensão do conceito matemático que está ali por trás. Não é só experimentar para dar a resposta, sério. Aqui são os alunos usando o Soroban. Os materiais, repara, os meus alunos a gente procura trabalhar em dupla, em trio, um aluno com baixa visão e um aluno cego. E é essa perspectiva de trabalho que a gente acredita para uma turma que tenha um aluno com deficiência visual incluído. É um compromisso de todo mundo. Então nessa semana você vai colocar seu aluno que é cego junto com outros 2. Que eles vão se ajudar. E na outra semana você vai escolher outros 2 alunos. De forma que esse aluno passa a fazer parte da turma como um todo. E esse movimento de inclusão não vai ser bom para esse aluno, como o Léo falou. Você percebe que ele vai sensibilizar todo mundo? Então assim, eu não tenho mediador, na realidade. Então eu vou usar os meus alunos para fazer isso. São vocês que são alunos da turma a
esse movimento ele precisa ser de todo mundo, não pode ser só do professor, porque o professor não vai dar conta disso. Tá certo? Então, eles trabalham assim, tá vendo? Em grupo. Esse aqui de cima é um aluno com baixa visão. Você percebe que ele está com o olho bem coladinho na folha ali? Ele está lendo alguma coisa. Tá? Então é assim, como é que trabalha uma perspectiva inclusiva? Envolvendo toda a turma nesse processo. Todo mundo tem responsabilidade nesse processo. Essa responsabilidade não é da direção, ou da coordenação, ou do professor. Né? É de todo mundo. Alguns materiais que vocês passaram. Esse aqui é um trabalho que eu faço. A minha esposa, ela é professora do Benjamin Constant também, ela é bióloga. Então a gente faz um trabalho de educação ambiental lá no IBC. Eu faço um projeto com ela que é ad eterno, ele acontece, né, continuamente. Isso é um projeto de compostagem. Os alunos pegam os restos dos alimentos do refeitório do IBC, eles separam os alimentos, eles pesam os alimentos, tá vendo? Eles estão medindo lá, calculando o volume da caixa que a gente usa para fazer a compostagem. Então a gente estuda biologia, matemática, discute uma série de coisas. A gente leva os alunos para fora do IBC, a gente vai no Jardim Sensorial da Unirio, que é ao lado do IBC. Então, é aquilo que o Léo estava falando aqui. Parece que a nossa fala, agora no final, se intersecta bastante, né? Porque é assim que a gente acredita que deve ser o trabalho. O aluno precisa vivenciar aquilo que ele está estudando, que ele está vendo na sala de aula, as coisas precisam fazer sentido para ele. Então, isso aqui, assim, que conteúdos de matemática você trabalhou? Muitos, vários. Discutimos muitas coisas aqui, percebe? Então a aula passa a ser um grande bate-papo, uma reflexão, né? Me conta o que vocês sabem sobre isso. Vocês já ouviram falar disso? E assim, é ouvir o que eles têm para falar, é dar voz aos alunos. Se o aluno fica sentado na sala de aula, como mero ouvinte, sentado na aula para ele, né? Ele está incluído no sentido de ele estar integrado, ele pertence a, mas ele não faz parte, né? Ele só pertence ao grupo, mas ele não é um elemento daquele grupo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele está ali, mas não está, né? E por fim, e aí vem aquela coisa da formação de professores, a gente tem uma parceria lá com a Unirio e com outras universidades também, e a Unirio, ela me parece assim, pioneira nesse trabalho, nesse processo, que na professora Aline, a professora Raquel, que faz doutorado aqui também, 110 horas de estágio supervisionado precisa ser cursado numa escola especializada ou numa escola inclusiva. Então os alunos que estão terminando o curso de licenciatura, eles fazem parte do estágio supervisionado deles numa escola onde eles vão escolher. E muitos escolhem no IBC. O nosso aluno, o nosso licenciando, quer dizer, o nosso licenciando que a gente recebe, ele não fica sentado lá no fundo da sala assistindo aula, escutando o que o professor está falando e vendo o que tem que fazer. Então, eles participam das aulas, eles inclusive ministram aulas, eles preparam material. Alguns desses materiais foram produzidos por licenciandos da Unirio. É um trabalho que está acontecendo no IBC desde 2015. E isso para mim é muito importante, porque eu acho que é assim que a gente consegue. Esses são alunos da Unirio, todos autorizaram as fotos, eles estão aprendendo Braille, porque faz parte do processo, aprender um pouquinho de Braille, escrever, ler, fizeram curso de Soroban lá também. Então, é passar por todas as etapas do que é dar aula para um aluno com deficiência visual. A gente vai esgotar as possibilidades? Não vai. Eles saem de lá preparados? Não, porque nem eu estou preparado ainda, porque cada dia é um desafio. Mas eles saem de lá, a gente espera que eles saiam assim, sensibilizados para a importância de você estar preocupado com todo mundo que está na sala de aula. Tá? Então, é um trabalho que, assim, a gente tem procurado aumentar essa parceria. Aqui são alunos lá da Unirio, os 3 lá do fundo, são licenciados, e eles estão aprendendo Soroban com os alunos do IBC. Essa aqui é uma menina cega, essa aqui também é uma menina cega, eles estão com o Soroban na mão, é a menina que vai ensinando. A gente fez essa troca de papel e os alunos ficam assim em êxtase. Mas a gente vai ensinar os professores? Como assim? Eles não sabem isso?
alunos não sabem. E eles têm uma paciência. Não é assim. Pera, vem cá que eu vou te mostrar como é que faz. Então isso é muito gratificante e é o que eu acho que a gente precisa fazer, né? É sensibilizar, vocês são futuros professores e esse é o nosso papel aqui nosso papel enquanto universidade, porque o DC está junto com o Unirio nesse processo. A gente recebe alunos também da Estácio e aqui da UFRJ o convênio existe também. Mas a gente recebe poucos alunos daqui para fazer estágio supervisionado lá. Uma vez que aqui esse estágio ele não é obrigatório. Lá na Unirio, uma parte dele é obrigatória. Você está em rede de carro. Exatamente. Porque não é uma coisa que se decide, né? Não, agora vai ser assim, né, Vitor? A partir de agora. Você diz isso só em relação à matemática ou em relação a. Não, em relação à matemática. É uma iniciativa da professora Aline, do grupo de professores da Unirio, mas elas que iniciaram esse trabalho, porque elas eram professores de estágio. Quando tiveram esse insight, né? Lá a divisão é de outra forma também, nessa carga horária. E aí muitos também vão para o CAP depois. Tem o ensino médio, uma parte no fundamental, uma parte no médio. E tem dado muito certo, né? Tem sido bem recebido pelos alunos. Os alunos dando aula, 2.600 do CAP, esse menino acabou de definir o mestrado aqui, é o Michel. O Michel que fez o estágio lá no IBC e aqui eles estão dando uma aula, são dois alunos, são 2 licenciados que estão dando aula juntos, né? É isso. Muito obrigado, se vocês quiserem depois o meu contato, está aqui, está no Google, José Prof, Fábio Bernardo, @yahoo.com.br. Se puder deixar depois da apresentação, Tá, põe na plataforma deles. E aí, Léo, também, se puder deixar o os links dos vídeos, dos textos, vamos estar disponibilizar. Então, valeu. Então, gente, 9h43, já está na hora de ir embora, né? Só lembrando, semana que vem não tem aula, é a SEAC, então participem da SEAC, participem da CELMAT, também vai ser uma época, no mesmo período. Oi? Mercado Popular, industrial. Então, a SEAC vai apresentar que dia? Quarta-noite. Lá na Praia Vermelha, né? Às 3 você na Praia Vermelha? Não. Então, se quiserem prestigiar também a Tassiana vai estar junto com a Adriana, que é aluna da licenciatura em matemática, um trabalho nosso lá. Então, aproveitem essa semana aí, até 29.